Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando sobre a vida cristã normal. E estamos vendo algumas verdades que os cristãos precisam entender a respeito dessa vida. Nós vimos que nós podemos ser perseguidos e nós podemos ter sofrimentos, mas também nós podemos sofrer tribulações. Então, a vida cristã normal e as suas tribulações. Tribulação é uma palavra que vem do latim e ele significa mais ou menos isso. O debulhar, como debulhar trigo. É oprimir aquilo que oprime, que atormenta. Mas segundo a Bíblia também são momentos de aflição, de sofrimento e também de dificuldades. Nós temos um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele em nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Pois está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos que aquele que ressuscitou Jesus nos apresentará a ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada ela seja cada vez maior na vida das pessoas e, apesar de tudo, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso ele diz: não desanimemos, embora exteriormente nos desgastemos interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia, pois os nossos sofrimentos e tribulações são momentâneas, pois produzem para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo explica que pelo fato de o tesouro ter sido confiado a vasos de barro, por um lado parece haver derrota, mas por outro há vitória perpétua. A aparência externa é de absoluta fraqueza, mas na realidade a força é incomparável. Ao afirmar que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, Paulo declara que é atribulado o tempo todo por adversários e dificuldades, mas ele não é completamente impedido de pregar a mensagem. Ele fala perplexos, porém não desanimados. Do ponto de vista humano, Paulo muitas vezes não sabia se as suas dificuldades teriam solução, mas o Senhor jamais permitiu que ele perdesse todas as esperanças. Jamais foi colocado em um lugar estreito no qual não houvesse saída. Ele fala perseguidos, porém não desamparados.
Havia momentos em que o apóstolo Paulo sentia a proximidade dos inimigos, mas em momento nenhum o Senhor o abandonou. Ele fala abatidos, porém não destruídos. Significa que Paulo recebeu os golpes dos seus adversários em várias ocasiões, mas o Senhor o reergueu e lhe deu forças para levar adiante as novas gloriosas do Evangelho. Talvez nós perguntemos por que o Senhor permitiu que o seu servo passasse por tantas provas e tribulações. Talvez nos pareça que o apóstolo Paulo poderia ter servido ao Senhor com mais eficiência se seu caminho não estivesse tão repleto de obstáculos. Mas as Escrituras ensinam justamente o contrário. Em sua sabedoria maravilhosa, Deus julga mais apropriado permitir que seus servos sofram enfermidades, aflições, perseguições, dificuldades e angústias. As tribulações têm por objetivo quebrar os vasos de barro, para que a luz do Evangelho possa brilhar mais intensamente. O servo de Deus vive uma vida de morte constante. Como durante todo o tempo que o Senhor Jesus passou aqui na terra, seus seguidores são constantemente expostos à violência e à perseguição. Isso não é sinônimo de derrota, mas sim o caminho para a vitória. Como diz, enquanto morremos a cada dia por meio das tribulações, outros são abençoados. A vida de Jesus não fica evidente em nosso corpo apenas dessa forma. Aqui a sua vida não se refere em primeiro lugar à sua vida como homem na terra, mas sim à sua vida presente como filho exaltado de Deus no céu. De que maneira a vida de Cristo pode ser visível para o mundo se ela não está física ou pessoalmente presente na terra nos dias de hoje? Quando nós, cristãos, sofremos a serviço do Senhor, sua vida se manifesta em nossa carne mortal. Paulo aqui ele continua a desenvolver a ideia de vida na morte, um dos princípios mais profundos da nossa existência. A carne que ingerimos para sustentar a nossa vida implica a morte de animais. O mesmo acontece no âmbito espiritual. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida e afligida e flagelada, mais o cristianismo se espalha. É uma verdade difícil de aceitarmos. Em geral, consideramos trágicos os casos em que um servo do Senhor é vítima de violência. Na verdade, essa maneira normal de Deus agir e não uma exceção. É pela exposição constante à morte por causa de Jesus que a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo mortal. Então, Paulo resume tudo o que disse até aqui, lembrando aos coríntios que foi por meio do seu sofrimento constante que a vida chegou até eles. Paulo teve de enfrentar inúmeras dificuldades para levar o evangelho até Corinto, mas valeu a pena, pois os coríntios aceitaram a Cristo e receberam a vida eterna. Os prejuízos, os sofrimentos físicos de Paulo foram um lucro espiritual para outros. Nossa tendência é sempre clamar ao Senhor em meio a uma enfermidade e pedir que Ele nos cure a fim de podermos servi-lo melhor. Algumas vezes, porém, talvez devamos agradecer a Deus a essas aflições em nossa vida e nos gloriarmos em nossas fraquezas para que o poder de Cristo, então, repouse sobre nós. Até agora, o apóstolo Paulo falou da fragilidade e fraqueza constante de vasos humanos, os quais o evangelho foi confiado. Qual é então a sua atitude diante de tudo isso? É se deixar abater, desanimar, se desesperar? De maneira nenhuma. Que a fé lhe permita prosseguir com a pregação do evangelho, pois ele sabe que as glórias indescritíveis o aguardam além dos sofrimentos da vida. No Salmo 116:10, o salmista diz: eu criei, por isso é que eu falei. Ele creu no Senhor, em suas palavras nasceram fé com raízes profundas. E Paulo se identifica com as palavras e a fé do salmista ao proferi-las. Portanto, ele declara:
também nós cremos, por isso também falamos. As aflições e as perseguições da vida de Paulo não selaram seus lábios. A verdadeira fé é sempre acompanhada de sua expressão. É impossível ficar calado. Que nós possamos aprender como o apóstolo Paulo, como podemos suportar sofrimentos e perigos motivados pela inabalável esperança da ressurreição. Por isso ele não desanimava, mas sim, ele entendia que seu homem interior estava cada vez mais progredindo rumo àquilo que o próprio Deus eterno colocou como um peso de glória que nos espera se nós considerarmos leve e momentânea as tribulações, pensando que ao passo que a glória eterna será o nosso fim. As lições que aprendemos com as aflições nesse mundo trarão frutos abundantes no mundo que há de vir. Glória, peso de glória, eterno peso de glória. É isso que nós veremos e receberemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor recompense o tempo da sua aflição, da sua tribulação, com a vida de Cristo sendo gerada em você. Que o Senhor te dê visão no meio de tudo aquilo que o Senhor tem permitido chegar em sua vida. Que haja plenitude da vida de Cristo em tudo aquilo que vivemos, sofremos e por meio das coisas que nós somos atribulados. Que Deus abençoe você e que você possa compreender que a graça e o poder de Deus estão sobre nós. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo.